que a gente vai aprender? A gente vai aprender a utilizar o retrofit. Talvez você saiba, talvez não, mas o retrofit ela é fornecida e criada pela empresa chamada de SquareUp, tá? Essa empresa já fez vários outros frameworks no mercado, como Picasso, e tem outras, talvez até dezenas de projetos que eles utilizam. O retrofit é considerado o framework de redes, né, ou network, como você queira chamar também, mais famoso e padrão aqui do Android. Então, até o próprio Google recomenda que você utilize o retrofit nas requisições dos seus projetos, tá? Porque é o framework mais completo e mais estável que tem nesse exato momento, tá? Por quê? Porque ele evita de você fazer códigos repetitivos, tá? Repetidos. Ele não deixa que você faça isso. Outra coisa que a gente acabou fazendo aqui, né, no nosso projeto, você vê que tem bastante código repetitivo, principalmente para abrir conexão, tá? Isso aqui é muito código, então ele ofusca essa parte, ele envelopa esse pedaço para a gente, tá? Ele também faz a manipulação de threads automáticas, então a gente não precisa mais ficar tendo que criar essas threads que a gente criou aqui e eventualmente quando devolver para a atividade, mandar ele rodar na UI thread, ele já faz isso daqui para a gente de forma automática. Ele vem com parses para transformar um modelo de dados em um outro modelo de dados, por exemplo, de JSON, que é o mais comum para objetos, tá? Outra coisa que ele faz também é customizar headers de requisições HTTP e ter interceptors para a gente conseguir interceptar as nossas chamadas para a gente fazer algo durante o processo de requisição. Outras coisas que ele faz com maestria também é as mensagens de erros e sucessos que são feitos de forma muito mais prática e direta. A gente não precisa ficar declarando isso daqui, tá? Outra coisa que ele faz é a parte de API Services, ou seja, ele tem uns serviços de APIs que novamente faz códigos gerados automaticamente, a gente não precisa ficar se preocupando em declarar como a gente quer que ele chama na API, ele simplesmente faz o que a gente pede para ele fazer, a gente declara como a gente quer e ele faz isso daqui. Então ele representa uma API de forma muito mais fácil, tá? Principalmente quando a gente fala em chamadas APIs. Então, quando a gente faz chamada, a gente pode fazer chamadas de duas formas. A gente tem o que a gente chama de chamadas blocking, ou seja, ele dá um execute, ou seja, ele bloqueia a execução direta, e tem as chamadas de non-block, que são chamadas que não vai bloquear suas threads aí, eles vai enfileirar chamadas, que é o famoso enqueue, tá? Então, tudo isso aqui o retrofit traz como benefício para você durante seu desenvolvimento. Então a gente vai começar a pôr a mão na massa e trazer em existência o retrofit. O primeiro passo é adicionar a biblioteca do retrofit. Então o que a gente vai fazer é adicionar essa library que está dentro do kit lá do retrofit. Eu já tenho aqui a colinha da biblioteca, mas é só acessar o site oficial do retrofit. Deixa eu até ver se eu consigo abrir aqui direto para você enxergar. Retrofit Android, porque como tem um monte de retrofit, você vai acessar aqui square.github.io/retrofit e tem a definição aqui de implementação, tá? A última versão agora que eu estou gravando o vídeo é a 2.9 e é essa que a gente vai usar. Então vamos adicionar essa biblioteca. Vamos lá. A gente vai vir aqui no build.grandle e que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai dar um espaço aqui, vamos adicionar um implementation e vamos colocar aqui a definição do retrofit, que é justamente o que estava lá na página. Outra coisa que a gente vai precisar fazer é adicionar um conversor de JSON para Object, tá? Porque a gente precisa que ele faça um mapeamento desses modelos de dados que a gente tem aqui com os JSONs que estão vindo aqui nas respostas das chamadas. Então a gente vai precisar fazer esse mapeamento aqui, tanto da criação, que é esse aqui, quanto da resposta mesmo do nosso projeto. Então a gente vai vir aqui na parte do build.grandle novamente e vamos adicionar aqui uma outra implementação que é do JSON, tá? O JSON vai fazer a conversão de forma mais direta para a gente do nosso modelo de dados
No vídeo passado, a gente fez a conversão usando um JSON Object. Só recapitulando, a gente pegava o JSON Object e fazia um get dos parâmetros que a gente precisava para criar realmente o modelo de dados que a gente esperava como resposta. Mas essa, novamente, é uma forma legada e até uma forma que demora muito para a gente fazer. E outra coisa que a gente pode colocar também como dependência é um interceptor. O que é o interceptor? O interceptor vai ser o cara que vai interceptar requisições e a gente vai conseguir usar esse daqui que é o do OKHTTP3, para a gente fazer o login das requisições das nossas APIs aqui no próprio Android, para a gente ver o que está funcionando. Outra coisa que a gente precisa adicionar é que o Android e o Retrofit funcionam com Java 8, né? A compilação dele precisa do Java 8. Então a gente vai usar aqui, ó, embaixo do Build Types, o Compile Option com o código-fonte do Java 8 e do Kotlin também, para que ele faça o build aí na JVM utilizando o Java 8. Beleza, a JVM Target já está definida, é só dar um Synchronize e aí ele vai sincronizar o retrofit para a gente, tá? Então ele já tem o retrofit, agora a gente precisa implementar os módulos de funcionamento dele. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar. Para o retrofit funcionar, a gente precisa de 3 coisas dentro dele. A gente precisa de um cliente HTTP, que a gente vai utilizar o OKHTTP que já vem incorporado dentro dele, mas poderia ser outro se você quisesse. A gente vai precisar do JSON, que é o JSON do Google. Isso aqui é o JSON do Google, por isso que é o JSON do Google. A gente vai precisar também do retrofit em si, tá? E de uma API, que no caso vai ser uma interface com as definições de endpoints que a gente precisa para que ele funcione. Então isso aqui que a gente vai criar nessa classe nova. Então a gente vai criar uma classe aqui, ó, chamada de API Module. Então vai ser o módulo de conexão deste projeto. Se tivesse mais, a gente ia usar mais, como só tem um, a gente vai usar só um. Então a gente vai criar umas funções globais aqui para facilitar. Vou criar uma função chamada de client, que é onde a gente vai ter a referência do OKHTTP, que é o nosso cliente que vai fazer as chamadas web. Então voltando aqui ó, na aula passada, lembra do nosso Remote Data Source? O Remote que a gente tinha feito as conexões, passando o timeout, o connection timeout, o tipo de conexão. Se a gente quisesse interceptar, a gente interceptaria aqui. Então a gente vai usar agora o OKHTTP Client, que vai fazer isso daqui para a gente utilizando o conceito de Builder. Tá? O Builder a gente falou na live de Design Patterns, dá uma olhada lá depois. Então a gente tem aqui o Connection Timeout. Eu vou colocar uma duração usando o Time Unit, que a gente já vem pronto aqui também do Java corrente. 10 segundos, fica mais fácil a gente chegar do que essa forma aqui, tá? E a gente também vai usar o Read Timeout que a gente tinha definido aqui também, ó, Read Connection. Depois a gente vai usar um ADD Interceptor, que vai ser um cara que vai interceptar as nossas chamadas antes de bater no servidor. Que cara é esse? É um cara que vai interceptar todos os logs. Então a gente vai usar um HTTP log interceptor ponto não. Vamos dar uma instância primeiro e vamos dar um apply para ele aplicar as modificações de variáveis de campo, como por exemplo o level. Então vou passar para ele aqui ó, o nível de log que ele vai renderizar para mim. O nível de log vai ser o body. Então eu quero renderizar todo o body das requisições que a gente estava fazendo, que nem a gente está fazendo aqui no Postman. Eu quero ver isso aqui no próprio Android Studio. Tá? Com o OKHTTP pronto, a gente vai definir aqui o JSON. Então eu vou devolver aqui um objeto do tipo JSON, usando o JSON Builder, que tem dentro do próprio Android, da biblioteca que a gente definiu. JSON, vamos lá, JSON. E a gente vai ter também, para ter o JSON Builder, deixa eu ver se tem aqui. JSON, que é melhor, Builder. Tem, aqui ele não quis importar. JSON Builder, aí agora importou. Ponto create. E agora a gente vai ter o retrofit. Retrofit, vamos retornar aqui um retrofit. Retrofit
Tá? Para a gente retornar o retrofit, a gente vai usar o retrofit.builder. Aqui no retrofit, basicamente, tudo é o padrão builder, facilita a gente criar. A gente vai passar a base URL, que está lá no nosso remote data source, essa URL básica de conexão. A gente vai usar ela aqui novamente. A gente vai usar o client, que é o client que a gente definiu, que é o HTTP. E a gente vai passar para ele um add converter factory. É uma fábrica de conversão. A gente pode usar outras, mas a gente vai usar o JSON por hora. Então, a gente vai usar o JSON converter factory. Deixa eu importar aqui. .create, e a gente vai passar o JSON que a gente acabou de criar. E por último, a gente vai definir a API Service, que vai ser um cara que vai definir uma interface para a gente fazer essas chamadas. Como assim, Thiago? Vamos lá. Para o retrofit entender que você precisa necessariamente bater numa endpoint, numa URL com alguns parâmetros e ter um tipo de retorno, ele precisa desse método pronto. Só que a gente não vai criar na mão esse método, a gente vai simplesmente definir uma interface para que ele faça a implementação dessa interface para você. Então eu vou criar aqui uma interface chamada de API Service. Tá? Então a gente vai definir aqui, ó, interface API Service, e com essa interface, o que a gente definir aqui, ele automaticamente vai criar e vai implementar essa interface para a gente por baixo dos panos. Então eu vou fazer o seguinte, ó, aqui com a definição do retrofit, eu vou dar o retrofit.create e vamos passar para ele a API Services.java. Então ele vai fazer isso aqui via Reflection. Se você não entende sobre Reflection, basicamente ele vai instanciar isso daqui para a gente. Então ele vai instanciar essa interface em linhas gerais, ele faria isso, tá? E aí a gente vai fazer o retrofit chamar para a gente indiretamente os métodos que a gente tinha feito, que nem a gente tinha feito aqui na mão, só que ele vai fazer isso daqui de forma automática. Então agora eu preciso declarar lá no nosso app, para ficar o módulo global, o nosso API Service. Então vou declarar aqui um API Service by lazy, e aí ele vai retornar para a gente aqui um API Service, que no fim do dia vai ser aquela chamada que a gente criou aqui. Não é API Service, é API Service. Vou chamar ele de outro nome para não dar confusão. Vou chamar ele aqui de Services. Services, e aqui eu vou chamar ele de Services. Beleza, não vai dar confusão nos nomes. E aí agora a gente pode pegar lá o nosso Remote Data Source e não precisa mais ficar chamando aqui na mão com o URL open, que nem a gente estava fazendo. É só a gente passar como parâmetro aqui para ele o retrofit da nossa API. Então a gente vai declarar aqui uma variável privada chamada de API Service. E com a API Service em mãos a gente pode fazer o retrofit funcionar. Então como é que funciona as chamadas dos endpoints? A gente só precisa declarar os métodos e verbos que a gente quer trabalhar. Então a gente vai declarar o que? A gente vai declarar via annotation, como get, a gente vai usar o post, a gente pode usar o body, a gente pode usar o header, a gente pode usar o query, quando a gente quiser fazer o mapeamento de query com parâmetros, com params, que a gente tem aqui na paginação. Tá? Então, como a gente declara tudo via annotation, é via reflection que ele faz isso daqui. Então, o que ele está fazendo? Ele vai instanciar e ele vai ler o seu código, né, em tempo de compilação. Se eu não me engano, acho que todos são em compilação. Deixa eu só abrir aqui para ver. Então, essa daqui é uma annotation lá do Java. Então, ele faz isso daqui em tempo de execução, runtime. Então, em tempo de execução, ele vai ler essa interface e vai verificar que esse método dessa função que eu vou criar agora é um método que espera um post. Então, eu vou criar aqui uma função chamada de add_item, que vai esperar um request body. Tá? Esse aqui vai esperar um request body e vai me devolver uma chamada que é um response body. Tá? Então, são duas formas de a gente fazer este carinha aqui. Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. É que o call que eu chamei é o call errado. Tem que ser o call do retrofit 2, não o call do HTTP. Tá? Vamos lá, versão número 1. Versão número 1 do retrofit. Agora a gente vai começar a ficar complicado um pouquinho mais as nossas chamadas. Mas vamos lá, vamos seguir aqui que você vai entender.
Primeira forma de a gente chamar é usando o request body, tá? O que esse cara faz? Esse cara permite a gente customizar totalmente as requisições que a gente vai mandar. Como a gente tinha feito aqui na aula passada, a gente tinha colocado no request body, o request property, que a gente aceita mandar um JSON, no formato de JSON. Poderia ser XML, poderia ser imagem, poderia ser qualquer outro formato. Então, quando a gente declara um request body, a gente tem o poder de especificar qual o formato que a gente vai criar. Isso deixa a gente mais flexível para a gente brincar com o retrofit. Então, no nosso método de adição, que a gente tem aqui embaixo, o add item, o que a gente vai fazer? A gente vai mandar um API, vamos abrir aqui o API service.add-item, e ele vai esperar o request body. Então, a gente vai precisar criar o corpo da requisição, que é o mesmo que a gente tinha definido aqui. Ó. A gente vai precisar criar isso aqui, tá? A gente vai precisar criar este carinha aqui. Como que a gente cria esse carinha aqui no Android aqui do Retrofit? A gente vai usar um JSON to JSON, então ele vai transformar o nosso request, esse objeto, esse modelo de dados, nisso aqui. Aí aqui a gente tem o JSON pronto, tá? Aqui a gente tem o body do nosso JSON. E aqui a gente tem que especificar para ele que esse body é um request body. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar um to request body e a gente vai especificar o formato da requisição, que a gente sabe que é um tipo JSON, né, usando o application JSON. Então eu vou especificar aqui, ó, application JSON, eu vou pôr até o char7 para a gente garantir, também um TF8 para acentuação, esse tipo de coisa. E a gente vai dar um toMediaType, tá? Então ele vai transformar todo o meu objeto num request body. Então aqui eu só passo para ele o body, que é o nosso request body, e a gente vai dar um enqueue para ele enfileirar, para pôr na fila de execução, a chamada assíncrona. Então ele vai me devolver um callback, que é um objeto anônimo, chamado de callback lá do próprio Retrofit. Então tem vários callbacks aqui, tem que ficar ligeiro para importar o certo aqui. Que se eu não me engano é esse daqui. Deixa eu ver se é esse daqui mesmo. Não. É o callback do Retrofit. Espera aí que tem um monte de callback aqui no pacote. Eu vou ter que apagar ele aqui do import para tentar importar de novo aqui. Segura aí. Cadê o callback do Retrofit? Nossa, quanto callback? É mais fácil saber qual que é o nome do pacote. Vamos ver aqui. Callback Retrofit 2. Callback. Então vamos procurar aqui Retrofit 2. Callback. Isso, é esse carinha aqui que eu quero importar. Que dificuldade. Como tem um monte de callback, aí fica difícil de saber o nome que eu quero. Beleza, agora importou certo. Beleza, importando o callback certo, o que a gente vai fazer agora é definir o tipo de resposta que o callback precisa. Tá? Como a gente sabe que o callback de resposta que a gente quer é um response body, a gente vai definir lá no Android esse carinha aqui. Vamos definir aqui um response body e aí ele vai me retornar esse carinha aqui com dois métodos para implementar nesse objeto anônimo, que é o onResponse e o onFailure, tá? Que é o que a gente estava fazendo aqui. A gente estava fazendo um if-else para verificar se era verdadeiro, se era sucesso ou falha. Só que o Retrofit faz isso daqui de forma mais rápida para a gente. Como que ele faz essa distinção? Tudo que for maior, se eu não me engano, de erro de 500, né, o erro 400, ele vai dar uma informação caindo aqui no onFailure, que é o erro interno do servidor. Quando é erro mesmo de chamada, um redirect, um bad request, ele cai por aqui mesmo. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, deixa eu só até anotar aqui para vocês saberem. Quando é de 1, né, por exemplo, são informações do verbo HTTP, informacional. Informações. O 2 é sucesso.
O 3 é redirects. O 4 é erros de cliente. Às vezes você passa uma informação errada, um 404, por exemplo. E o 500 é um servidor error, erro de servidor. Então a gente vai conseguir pegar essas chamadas aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai verificar primeiro o sucesso. Então vamos verificar se a resposta veio com sucesso usando response.isSuccessful. Quando a gente tem um response, esse objeto tem várias informações que o retrofit fornece, como por exemplo o body que a gente vai precisar. Então esse body aqui, usando o string, no fim do dia vai ser o próprio string que veio aqui como JSON, tá? É isso aqui que vai retornar para a gente quando a gente dá um create, tá? Então ele vai retornar para a gente isso daqui, que é um string. Eu vou chamar esse string aqui de message, pode ser, uma mensagem de resposta, e aí eu vou transformar de volta esse cara num response, que nem a gente fez aqui. A gente usou o JSON para transformar to JSON. Eu vou usar o JSON para transformar from JSON. Então vou dar aqui o JSON, from JSON, e a gente vai passar a mensagem e a classe que ele precisa converter de dados, que no caso é o added response. Então ele vai transformar todo esse modelo de dados em JSON de volta em objeto. Então aqui a gente tem um objeto pronto, que é um objeto de resposta de sucesso. E a gente vai dar um onResponse, passando o res ou null quando der falha também. E aqui, quando der tudo falha, quando o servidor crashar, por exemplo, a gente vai ter aqui, ó, o response, que é o do call, que está aqui, a gente vai mandar direto para ele. Vamos mandar aqui, ó, um onResponse null e o t, que é o throwable, que é já a exceção direto, tá? Quando ele não dá sucesso, vamos supor que eu faço uma chamada errada, ele não vai vir o JSON que eu espero. Então eu vou pegar aqui, ó, através da mesma forma que eu peguei aqui, só que ao invés de eu utilizar o response.body, eu vou usar o response.errorBody, que aqui vai vir uma mensagem de erro. Por exemplo, quando a gente tenta criar uma nota, vamos tentar criar uma nota com uma informação inválida aqui, ó. Vamos passar null no title. Vamos passar null no title. Vamos tentar criar null no title. Tá vendo? Ele retornou uma mensagem com erro de 400, bad request, porque foi erro de cliente que mandou a mensagem errada, ou os parâmetros errados. Só que a resposta vem no body. Então ele vai vir aqui, ó, nesse onError, tá? Quando dá sucesso, ele vem aqui dando 200 e aí sim vai cair por causa do isSuccessful. A gente vai fazer esse teste aqui para ver ele funcionando. Isso aqui eu vou apagar. Posso apagar os threads, porque eu não preciso de thread, ele faz isso daqui para mim sozinho. Vou apagar o response e vou lá na chamada, quem está chamando ele, vou apagar esse run on UI thread, não precisa, porque ele já delega para o UI thread sozinho. Então vamos pôr o breakpoint aqui, tá? Eu vou desconsiderar o validate form. Vamos tentar mandar errado direto. Vamos dar um true aqui para ele deixar eu enviar qualquer coisa errada, para a gente ver onde ele vai cair a chamada. Deu erro nos parâmetros aqui. Então aqui a gente tem que passar as APIs. app.apiservice, que a gente tinha definido, e outros lugares também. app.apiservice. Vamos passar aqui o app.apiservice. E aqui também. Beleza. Foi. Então vamos lá de novo. Vamos fazer o debug. Crashou. Vamos ver que está dando crash aqui. Deixa eu ver o que é que está dando um erro. Agregar argument exception. Aqui, a API. Preciso do endpoint. Qual que é? O endpoint é /app/items. Então vou colocar aqui, ó, /items. Nem precisa desse barra inicial aqui, só items já deve funcionar.
por padrão ele espera dessa forma. Na verdade, eu vou até passar o app /items, e aqui eu vou tirar o app aqui, vou passar a raiz do meu domínio, do meu endpoint aqui. Bom, vamos ver se ele vai bater lá. Vamos ver se ele vai compilar e subir. Bom, subiu. Vamos tentar criar uma nota sem digitar nada. Vamos forçar um erro aqui. Já deu ruim aqui. New retrofit annotation encontrada. Se eu não pôr o body, ele não sabe que eu quero enviar isso aqui no corpo da requisição que nem a gente fez aqui no Postman. Preciso desse body aqui. Então vamos lá, de novo, vamos tentar forçar o erro aqui. Vamos tentar salvar. Aqui ele já deve ter dado alguma coisa, ó. Primeira coisa, vamos lá. Lembra no nosso API Module que eu tinha definido o interceptor? Esse interceptor, que é o HTTP Log Interceptor, permite eu enxergar as requisições. Então, no meu request, eu fiz um priority, um title, e ele me devolveu um 401, ó, não autorizado. Então, é uma requisição falha. Ele está falando que a autenticação, credentials, não foi fornecida. Então, eu não estou logado, inclusive lá no meu endpoint, deu erro no servidor. Então a gente primeiro precisa logar nesse carinha. Então eu vou deslogar e aí ele logou. Ok, então vamos tentar salvar qualquer coisa errada. Vamos ver, caiu no successful? Não, caiu no erro. Então ele vai pegar o message body e ele vai mostrar para a gente aqui no debug a mensagem, ó, authentication credentials not provided novamente. Então ele vai dar um erro porque eu não passei o request, né? Ele não passou para ele o endpoint com token de acesso. Então o que a gente vai fazer agora é o seguinte, ó, vamos vir aqui no log, ó. O log eu só mandei a prioridade, mas faltou nos headers. Quando a gente voltar aqui no Postman, lembra que precisa passar o header com authorization? Então a gente precisa passar este carinha aqui também no header da requisição. Como que a gente vai passar esse cara aqui no header? E aí vem a nossa segunda versão do nosso projeto. A versão 2, para brincar com o retrofit, é usando o request body mais o header. Então a gente precisa passar os headers que nem a gente estava passando aqui via a URL open, tá? Não lembro se a gente já chegou até a passar, acho que a gente nem passou, porque não houve a necessidade. Bom, a gente precisa passar esses carinhas aqui no header. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir aqui. Você acessa aqui na minha parte do meu site, que é o thiagoaguiar.com, a aba cursos, e você vai ser redirecionado para essa página, onde você vai encontrar esse curso aqui, que é o Android Express, que é a formação desenvolvedor Android. Se você está chegando agora, a melhor forma é você começar por aqui, porque aqui está com um modelo direcionado. Aqui eu te dou o passo a passo certinho de como sair do zero e criar os seus primeiros aplicativos de verdade, aplicativos reais como Netflix, Instagram, YouTube e outros aplicativos com ideias reais de mercado, tá? Se está começando, corre nesse cara. Se você já é avançado, corre nesse outro cara aqui. E se você quer desenvolvimento iOS, vai ter que esperar um pouco, porque eu ainda estou gravando as aulas de iOS.